Olha, mais um conceito que é importante a gente ter em mente, tá certo? Mediana, tá? O que é a mediana? Ela só é trabalhada quando a gente tem o estudo da estatística? Não, ela também aparece na geometria analítica, tá bom? Então, nós sabemos calcular a distância, sabemos calcular o ponto médio. Agora, nós vamos aprender a calcular a mediana. Mas antes de calcular a mediana, nós vamos entender qual é o conceito dela, qual é a definição. Então, vamos lá, ó. Em um triângulo, as medianas correspondem aos segmentos de reta, cujas extremidades são o ponto médio de um dos lados e o vértice oposto a esse lado, tá? Então, só para a gente entender. Quando eu tenho um triângulo, tá? O que é a mediana? Ó, um triângulo A, o triângulo B, né? Com extremidades ABC, tá bom? Então, por exemplo, o que é a mediana? É quando eu calculo o ponto médio de um dos lados, calculo meu ponto médio, e é aquele segmento de reta que liga o ponto médio, até o lado oposto, até o vértice oposto, tá? Então, o que seria essa mediana? Essa distância, esse segmento de reta que liga o ponto médio ao vértice oposto, tá bom? Então, lembrando, os vértices são esses pontinhos, tá bom? Onde ligam aí, ó, o meu desenho. Então, o ponto médio até o vértice oposto. Essa distância, esse segmento de reta, que a gente chama de mediana, tá certo? Então, olha aí um exemplo para nós resolvermos. Os vértices de um triângulo são os pontos A, com coordenadas 0 e 4, B, com coordenadas 2 e menos 6, e C, com coordenadas menos 4 e 2. Calcule a medida da mediana AM do triângulo ABC, tá? Então, para facilitar, nós iremos fazer o quê? Primeiro, para a gente entender, compreender, primeiramente nós iríamos representar, tá? Essa informação. De que forma a gente representa? Colocando essa informação no plano cartesiano. Então, vamos lá. Então, eu vou aqui, vou construir o plano cartesiano, vou traçar os eixos x e y. Como eu falei para vocês, lembrando que a gente não pode esquecer, quando nós construímos o plano cartesiano, o espaço, né? A medida que eu deixo entre um ponto e outro tem que ser proporcional. Então, todos aqueles espacinhos entre um númerozinho e outro tem que ter a mesma medida, tá? Por isso que a gente geralmente utiliza régua. Ou a malha quadriculado, papel quadriculado. Mas quando a gente não tem o papel quadriculado aí, nós utilizamos a régua mesmo, tá? E geralmente a gente utiliza ou a linha do caderno, no caso, para delimitar aí os pontos do eixo Y, ou quando não tem o caderno igual agora no sulfite, né, branquinho, eu vou utilizar a régua para tá
construindo o meu plano cartesiano. Agora que eu construí o meu eixo Y, agora eu vou construir o meu eixo X. Construir o meu eixo X. Vou delimitar agora, né? Colocar os meus pontos. Lembrando, do ponto de origem até a direita, são valores positivos para o meu X. Do ponto de origem até a esquerda, são valores negativos para o meu X, tá? E o Y, tá? Do ponto de origem para cima, valores positivos. Ponto de origem para baixo, valores negativos. Muito bem. Então, primeiro passo, construir meu plano cartesiano. Agora que eu construí o meu plano cartesiano, eu vou localizar o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, vamos lá, ó. Ponto A, 0 para o X, 4 para o Y. Vamos marcar esse ponto. Vou pegar uma caneta de cor diferente. Então, vamos lá. 0 para o X, 4 para o Y. Então, ele vem aqui em cima do meu eixo, né? Marquei meu pontinho A. Ponto B. 2 para o X, menos 6 para o Y. Vamos lá, vou pegar a régua. Né? De novo a régua. Lembra? 2 aqui no X. Tá vendo? 2 tá aqui. E menos 6 tá aqui, né? Então, eu tenho que traçar meu pontilhado. Meu traçadinho, né? Como se fosse uma linha invisível. Claro que aí no caderninho, vocês fazem a lápis. Então, ela fica fazendo bem fraquinho, quase não dá pra ver no caderno. Tá? Então, eu tracei a minha linha pra mim saber qual vai ser a projeção e aonde essas coordenadas irão se encontrar. Então, menos 2, perdão, o 2 pro X e o menos 6 pro Y. O menos 6 tá aqui. Então, aqui, ó, no quarto quadrante, a gente traça aí, ó, pontilhadinho. Aonde eles se cruzaram, aquela minha linha imaginária, que é o meu traçadinho, aonde houve esse cruzamento entre essas linhas, é o meu pontinho B. E agora o pontinho C, localizando o ponto C. O meu ponto C, ele tem coordenadas menos 4 para o X e 2 para o Y. Então, vamos lá.
menos 4, aqui no X. Fazer meu pontilhado. E o 2 aqui para o Y. Tá? Assim eu consigo marcar o meu ponto C, certo? Então, todos os pontos estão localizados. Uma vez que meus pontos estão localizados, tá? Nós temos que fazer o quê? Ligar esses pontos, o A até o B até o C, né? E o C até o A, tá ligando esses pontos, porque a gente consegue visualizar que realmente vai formar um triângulo, tá bom? E aí, enxergando esse triângulo, a gente vai conseguir entender o que é a mediana. Então, eu vou ligar aqui, ó. Do A até o B. Do B ao C. E do C até o A. Ó, liguei os pontos, formei um triângulo, ok? Então, ele tá pedindo o quê? Calcule a medida da mediana AM do triângulo ABC. Tá? Então, eu tenho que calcular a medida da mediana AM. Então, se eu quero, ó, vamos parar para pensar e analisar e interpretar junto. A mediana, olha só, AM, então é do A até o ponto médio, certo? Então, o meu vértice A não tá aqui? Qual é o oposto, né? Qual vai ser, então, o lado oposto a esse vértice? Então, o lado oposto a esse vértice é esse daqui, ó. O lado BC. Tá vendo? Então, eu tenho que calcular primeiro o ponto médio do lado BC. Para achar o ponto médio BC. E a mediana, o que que é? A distância do ponto médio BC até esse vértice A. Então, nós vamos fazer passo a passo, tá bom? Pra gente poder resolver. Então, o primeiro passo é representar no plano cartesiano. Nós já fizemos. Agora, a gente tem que calcular a mediana. Mas, para calcular a mediana, eu tenho primeiro encontrar o ponto médio. Se a minha mediana, só lembrando, vai do ponto A até o ponto médio M, então, o meu A não é o vértice. Então, a mediana não é que liga o ponto médio, vértice oposto. Então, se esse é o meu vértice, qual é o lado oposto? É esse. Esse é o meu lado oposto. Então, eu tenho que achar o ponto médio do lado BC, tá bom? Então, vou pegar uma folha aqui pra gente poder resolver. Ó. Então, o primeiro passo qual é o primeiro passo para a gente conseguir resolver? Calcular
ponto médio do lado BC, tá certo? Então, vamos lá. Tá aqui na folha de trás. Vamos ver. As coordenadas do B. Vamos anotar. 2 e menos 6. E as coordenadas do C? Menos 4 e 2. Com as coordenadas anotadas, eu vou calcular o ponto médio. Então, meu ponto médio, ele vai ter que ter coordenada x do ponto médio e a coordenada y do ponto médio, tá? Como que eu calculo as minhas coordenadas x do ponto médio? Eu somo os dois valores de x, divido por 2. E o y do ponto médio? Somo os dois valores de y e divido por 2. Então, vamos lá. X do ponto médio. Somando as coordenadas x, 2 menos 4, dividido por 2. Por que eu divido por 2? Porque eu tenho somente 2 pontos. Então, eu tenho 2, eu gasto 4, continuo devendo 2. Então, menos 2 dividido por 2, menos 1, tá certo? Agora, o y do meu ponto médio. Eu vou somar os dois valores, as duas coordenadas de y e dividir por 2. Então, ó, menos 6 mais 2 dividido por 2. Devo 6, pago 2, continuo devendo 4. Menos 4 dividido por 2. Fico devendo 2. Então, o meu ponto médio tem como coordenadas menos 1 para o x, menos 2 para o y, ok? Voltando à minha representação, como eu falei, o meu ponto médio tem como coordenadas menos 1 para o x e menos 2 para o y. Localizando essas coordenadas no ponto cartesiano, meu ponto médio tá aqui. Esse é o meu ponto médio, tá? E o que é a minha mediana? A minha mediana é esse segmento de reta, essa distância do ponto médio até o vértice do lado oposto, tá? Então, isso daqui, esse segmento de reta vai ser a minha mediana, tá? Então, ponto médio de um dos lados do triângulo até o vértice oposto, ok? Essa é a definição de mediana. O ponto médio nós já encontramos. Nós já sabemos que ele vale menos 1 e menos 2. Agora, eu quero saber o tamanho dessa mediana. Sempre que eu tenho que descobrir o tamanho, o comprimento de um segmento de reta, eu estou falando que eu quero saber a distância. Então, como que eu faço para descobrir a distância do A até o M, né? Então, agora, voltando aqui, nós calculamos o ponto médio. Agora, o segundo passo
vai ser calcular a mediana. Lembrando que, quando eu falo em calcular a mediana, eu quero saber aquela distância, o comprimento daquele segmento de reta. Então, eu quero calcular a mediana AM. Não foi isso pedido aqui no enunciado, ó? Mediana AM. Começa no ponto A e vai até no ponto M, tá? Cálculo da mediana. Distância do ponto A até o ponto M. Distância entre pontos nós já sabemos, tá? Para calcular a distância, eu vou anotar aqui do lado as minhas coordenadas, para a gente conseguir calcular. As minhas coordenadas do ponto A. 0 e 4. E as minhas coordenadas do ponto M, nós já temos que é menos 1 e menos 2. Para calcular a distância, tá? Vou lembrar, utilizar os conhecimentos que eu já tenho sobre o Teorema de Pitágoras, para poder estar calculando. Então, a distância do ponto A até o ponto M, que é a minha mediana, elevado ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos, lembra? Vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Onde aqui é a diferença das coordenadas, né? Do x. E aqui a diferença das coordenadas do y, tá bom? Então, vamos representar. Então, ó, diferença do x é sempre o segundo ponto menos o primeiro. Então, menos 1, menos 0. Menos 1, porque ele é o segundo ponto, ó. Segundo ponto, menos o primeiro. Então, coordenada x do segundo, menos 1, menos, porque eu sei que é a diferença, coordenada do primeiro ponto. E aqui o y, o segundo ponto, menos o primeiro. Então, coordenada do segundo ponto, menos 2, menos, porque eu sei que é a diferença, coordenada do primeiro. Então, vamos lá, distância de A até M elevado ao quadrado é igual. Devo 1, devo 0, né? Não devo nada, na verdade. Continua, menos 1 elevado ao quadrado. Mais, devo 2, devo 4, devo 6 elevado ao quadrado. Então, a distância de A até M, menos 1 elevado ao quadrado é o menos 1 vezes o menos 1, que dá o próprio 1. Mais menos 6 elevado ao quadrado é o menos 6 vezes o menos 6, que vai dar mais 36. Então, a distância de A a M elevado ao quadrado dá 37. Mas eu quero saber só o valor da distância. Então, é só
a distância aqui, ó, o meu desenho, que eu vou deixar isolado em um dos membros. Esse quadrado eu passo para o outro lado. Quando eu passo o quadrado para o outro lado, para o outro membro, passo na forma de raiz, tá? Então, a distância de A até M é a raiz de 37, ok?